Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 9 de Êxodo. Você que está ouvindo esse áudio pelas plataformas de podcast, deixa aqui o seu comentário de como Deus falou com você. E você que está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Se inscreve, compartilha com quem Deus tocar o seu coração. Vamos à palavra de hoje. Nós vimos ontem a segunda, a terceira e a quarta praga. E agora nós vamos ver a quinta, a sexta e a sétima. Que Deus fale ao nosso coração. A palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, sobre o rebanho que está no campo, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado e as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isso na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreram. Porém, o rebanho dos israelitas não morreu em um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que o rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem mãos cheias de cinza em um forno que Moisés atire essa cinza ao ar diante de Faraó, e ela se transformará em um pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram a cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e esse não os viu como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo, apresente-se de Faraó e diga: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore, pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade, foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você que o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo e não deixá-los ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão ao cair sobre eles chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram que seus servos e seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu e cairá chuvas de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas e os animais, sobre toda a planta do campo da terra do Egito. E Moisés estendeu seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre o Egito, de maneira que havia chuvas e fogo misturado com chuva de pedra tão grande como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo que havia no campo, tanto as pessoas como os animais.
As chuvas de pedra destruiu também todas as plantas, quebrou as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Dessa vez pequei. O Senhor é justo, porém, e eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e chuvas de pedra. Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: Quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor e os trovões se cessarão, não terá mais chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofrerão dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade, estendeu as mãos ao Senhor, cessaram as chuvas de pedra e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração. Ele e seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou os filhos de Israel sair, como o Senhor tinha dito a Moisés. Meu Deus. Senhor, fale aos nossos corações nesta manhã, que o Senhor ministre aquilo que precisamos aprender, Senhor. Sonda os nossos corações. Queridos, quantas lições podemos pegar aqui de Êxodo, capítulo 9? Vamos lá. Primeiro, existe um tempo determinado para todas as coisas, não é mesmo? Eu tinha estudado aqui sobre o que ia falar com vocês, mas no final, grifou aos meus olhos: o Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isso na terra. O que você tem esperado? O que você tem esperado o tempo de Deus? Como tem sido a sua espera? Tem sido fácil? Você tem cuidado das coisas do Senhor enquanto o Senhor tem cuidado das suas coisas? Saiba que tudo está sob o controle de Deus, inclusive o tempo que essas coisas irão acontecer. Às vezes a gente não entende, se revolta, não quer mais esperar, mas Deus nos deu um lembrete aqui. O Senhor designou certo tempo. Ele disse amanhã, e amanhã Ele realmente fez. Ele soltou a primeira praga, a peste nos animais. E foi a primeira vez aqui no capítulo 9 que aparece: o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou o povo sair. E quando a gente vai para a sexta praga, próxima praga, que é a praga das úlceras, a gente vê no final dizendo assim: o Senhor endureceu o coração de Faraó. No mesmo capítulo, Deus faz questão de mostrar que primeiro Faraó teve o coração endurecido. Faraó endureceu seu coração. E em seguida, Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe por quê? Deus só endurece um coração que já está endurecido. E aí você fala assim: mas não, comigo não é assim não. Eu não endureço meu coração, eu sou crente, né? Quantas vezes você saiu de perto de Deus? Quantas vezes você colocou outras coisas no lugar de Deus? Quantas vezes você se revoltou contra o tempo que Deus estava fazendo as coisas? Quantas vezes você maldisse? Quantas vezes você murmurou, reclamou? Quantas vezes você não deu ouvidos ao que Deus estava falando para você? Sabe, queridos? Quantas vezes você se esfriou? Isso tudo são sinais de que você endureceu o seu coração. Tenha temor para que isso não aconteça. Busque Ele todos os dias. Passe um tempo com Ele todos os dias. E aí, finalmente, eu me emociono quando eu vejo isso. Deus revela aqui por que Ele fez tudo isso. Porque na hora que a gente está vendo esse tanto de coisa, sabe, eu lembro quando a minha mãe começou a ler a Bíblia, ela falava assim: filha, que isso? Quanta coisa ruim ali, José, coitado, olha o que ele passou.
Quantas desgraças em Êxodo. E é verdade. Quando a gente olha assim, a gente pensa, nossa, quanta coisa aconteceu. Só que aqui, quando você lê bem, com o seu coração aberto, você entende por que Deus fez tudo isso. Deus fala assim, ó, eu enviei essas coisas, essas pragas sobre o seu coração, para que você saiba que não tem ninguém semelhante a mim. Aí ele fala assim, ó, eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo e ter eliminado você da terra, mas eu te mantive. Sabe, quantas vezes a gente fala assim, não é justo o que Deus está fazendo, por que Deus fez isso? Mas a gente é tão pecador, a gente é tão falho, a gente já se afastou dele tantas vezes, a gente já escolheu o mundo, os prazeres tantas vezes, e ele estava lá esperando a gente, que era já para ele ter eliminado a gente da terra, já era para ele ter desistido de mim e de você. Mas ele nos manteve. Porque sabe, queridos, Deus, ele não olha para o que a gente é. Ele não olha para o que você é. Ele olha e ele sonha com quem você pode se tornar quando você aceitar verdadeiramente a graça transformadora dele. Você consegue imaginar Deus sonhando com aquilo que você pode ser? Deus sonha com aquilo que você pode ser quando finalmente você deixar para trás todo o engano, pecado, erro, condenação, culpa. Quando você permitir que o seu coração endurecido se transforme num coração rendido, um coração de carne, para ele fazer o que ele quer fazer. Quando a gente vai para a última praga, né? A praga da chuva de pedras. Meu Deus, imagina? Deus estava destruindo tudo ali. E aí, pela primeira vez, Faraó reconhece. Versículo 27, Faraó diz: desta vez pequei. O Senhor é justo, eu, porém, e meu povo somos ímpios. Aí você fala, agora vai. Agora ele vai deixar o povo sair. Mas quando passa, ele volta atrás. Sabe, muitos de nós somos semelhantes a Faraó. A gente demonstra arrependimento, a gente confessa os nossos pecados, mas basta a tempestade passar, as coisas se acalmarem, e a gente volta a pecar, e volta a endurecer nosso coração, e volta a falar assim, nossa, minha vida tá tão corrida, eu tenho que trabalhar mais, eu não tenho tempo de ter devocional. Sabe, o nosso coração, ele é enganoso. Às vezes é um arrependimento aparente, e na primeira oportunidade a gente demonstra o que realmente está dentro de nós. Sabe? Deus endureceu o coração de Faraó para ensinar ele, para ensinar a todo aquele povo que só o Senhor é Deus. Para ensinar eles assim, olha, se você sair da minha presença, olha todas as consequências que vão acontecer aqui. Deus é soberano, queridos. O pecado é responsável por endurecer nosso coração, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele estende a mão para nós e nos coloca de novo no caminho que ele escreveu no livro da vida para nós. Sabe que hoje, diante das suas decisões, você possa falar assim, Deus é o Senhor? É o Senhor falando comigo? Porque muitas vezes você pensa assim, é o diabo, por isso que tá dando tudo errado. Várias vezes aqui em Êxodo a gente pensou isso. Muitas coisas erradas que acontecem, a gente já coloca a culpa no diabo. Mas às vezes é só Deus te ensinando, te mostrando o caminho, falando, ei, você tá endurecendo seu coração, volta. Então, diante das suas decisões, fala, pergunta, Deus é o Senhor? O que eu preciso fazer? Deus, seja meu guia. Eu não quero mais teimar no caminho errado. Eu quero entregar os meus caminhos ao Senhor. Queridos, que Deus possa ter falado ao teu coração hoje. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais um amanhecer. Obrigada pelo sol que já está raiando aqui, iluminando tudo.
Obrigada, Deus. Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor é. Eu te louvo e te agradeço por ter instruído Moisés nessas escrituras. Pai, nós queremos o nosso coração curado. Nós não queremos mais um coração endurecido. Então, Senhor, eu clamo por cada um que está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo. Deus, entra no coração dessa pessoa agora, que essa pessoa sinta o coração dela queimando agora. Remova, Pai, um coração de pedra, um coração endurecido, que pelas lutas da vida, pelas vezes que essa pessoa apanhou, Senhor, sangrou, o coração dela se endureceu. Ela acabou teimando, te desafiando, Deus, achando que o Senhor não é poderoso, te achando injusto, Deus. Oh, Pai, cura corações nessa manhã. Porque o Senhor é o soberano Deus, o Senhor é o Deus da cura, o Salvador. Pai, que o nosso coração seja transformado. Não permita, papai, que o nosso coração seja endurecido. Eu sei que o Senhor já sonha com aquilo que a gente pode ser.